Querido Senhor, nós somos totalmente carentes do Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque nós dependemos e precisamos de Ti. Ó Pai Celeste, ajuda-nos a permanecer nessa esfera espiritual, Senhor. Que nada, Senhor, nada nos atrapalhe, Senhor, de desfrutar o Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance, Senhor. Fale com cada um de nós, Senhor. Aquilo que está no Teu coração, Senhor. Se dispensa a nós, Pai. Nos encha, Senhor, contigo mesmo. Preencha, Senhor, um vazio que é em nós. Só Tua palavra pode nos preencher, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. Abre, Senhor, Tua palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Atos 28, do versículo 16 até o verso 31. Vamos ler pausadamente. As irmãs leiam o 16, os irmãos 17, e assim a gente vai até o versículo 31. Pode ser na João Ferreira de Almeida mesmo. Diante da oposição dos judeus, Sergipe compelido a apelar para César. Não tenho eu, porém, nada de me avançar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para fazer falar. porque é pela esperança de Israel que estou preso como essas cadeias. Então, eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de algo. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, Reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, pelos profetas. Houve alguns que persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havia discordância entre eles, dizendo: Paulo essas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz: de ouvido ouvireis e não entendereis, entendereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus
foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus dentro. Por 2 anos permaneceu Paulo onde receberia todos que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Na mensagem anterior, irmãos, só dando, a gente sempre tem feito isso, né? Trazendo recapitulando aquilo que nós vimos na semana passada. Como se trata de um livro histórico, a gente precisa trazer a história um pouquinho anterior para que a gente se atualize, né? E a gente possa entender melhor do versículo 16 ao versículo 31. Então os irmãos lembram que no capítulo anterior, após o término do capítulo 27, quando houve o naufrágio, né, o irmão Sérgio compartilhou conosco, o Marcelo, nós vamos perceber um grande propósito de Deus na história de Paulo, como desde o começo nós vimos. Tudo que vai acontecer daqui para frente, nós precisamos perceber que é o propósito de Deus na vida de Paulo. E a gente percebe que os irmãos falaram semana passada, que quando eles pegaram o caminho para ir para Roma, esse navio, ele naufraga próximo de uma ilha. Os irmãos lembram o nome da ilha? Ilha de Malta, é isso? Os irmãos perceberam, irmão? Imagine um oceano imenso, o navio naufragar perto dessa ilha, com tanto lugar para ele naufragar. Você não acredita que o propósito de Deus está por trás disso? E é interessante isso, irmãos, que assim que eles, o versículo 1 do capítulo 8, ele dizia que assim que eles pisaram o pé em terra, ali haviam pessoas habitando naquela ilha. Lucas relata que eram os bárbaros que moravam ali naquela ilha. E notem que no início do versículo 28, capítulo 28, dizem que os bárbaros receberam eles com humanidade singular. E aí eu estava pensando comigo, bárbaros não são pessoas, talvez, ignorantes, selvagens? Mas é interessante que não tem nada a ver com a incivilização desse povo. O Abner compartilhou isso conosco semana passada. Os gregos consideravam esses bárbaros consideravam esse povo como bárbaros simplesmente porque eles não falavam grego. Os irmãos compreendem? Então, pelo fato deles não falar a língua nativa, eles eram considerados pelos gregos bárbaros. Mas eles receberam todos aqueles que estavam a bordo. Semana passada o Abner falou para nós, 276 a bordo, é isso? E ali a gente vê que Paulo estava junto com Lucas e também com Aristarco, junto. A Bíblia relata, o relato de Lucas, que ninguém se perdeu. Todos foram salvos. E Deus então levou todos eles para essa ilha. Só relatando para os irmãos, houve várias histórias de Paulo junto com esses 2 irmãos, mais esses outros tripulantes, dentro dessa ilha. A primeira coisa que eu quero só relembrar para os irmãos do que foi falado semana passada, é que assim que eles chegaram, Gênio, estava muito frio naquela época. Então os bárbaros, eles fizeram uma fogueira, acenderam uma fogueira para que eles se aquecessem. Claro, estava frio. Paulo então, os irmãos lembram, ele vai, de maneira educada, Paulo vai buscar alguns gravetos para colocar na fogueira. Paulo então, perceba que os bárbaros estavam observando eles. Claro, imagine, irmãos, várias pessoas chegaram numa ilha, de repente quem são essas pessoas, né? Eles ficaram ali observando quem são essas pessoas, mas eles receberam todos eles muito bem, mas ficaram ali tentando entender o que estava acontecendo. Então Paulo, quando foi pegar nos gravetos, ele foi mordido por uma víbora. Alguns estudiosos dizem que aquilo ali foi uma serpente. E geralmente, esse tipo de animal, quando pica alguém, a morte é súbita. Alguns minutos a pessoa morre.
Não aguenta o veneno e morre de maneira rápida. E você percebe que Paulo, quando eles olham aquilo, os irmãos observam os versículos 1 do capítulo 8, quando eles olham para Paulo sendo mordido, eles pensaram o seguinte: poxa, esse cara foi liberto do mar, do naufrágio, e veio para a ilha para morrer. E aí o versículo 4 ou 3, não me recordo, diz que a justiça não vai permitir que ele viva. Irmãos, notem que essa palavra justiça não é justiça que a gente conhece de retidão. Não é essa justiça. É interessante nós observarmos que o versículo 4, só para ler para os irmãos, diz assim: ó, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida, ou um assassino, em algumas versões, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Então essa justiça aqui diz respeito a uma divindade chamada de quê? Por quê, irmãos? Porque esse povo que morava aqui, eles eram pagãos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Mas quando eles perceberam que nada aconteceu com Paulo sacudiu a mão e nada aconteceu com ele, eles então perceberam que Paulo poderia ser um Deus. E aí tudo muda, Thomas. Agora nós temos um Deus na ilha. Que logo após essa cena, há uma outra coisa importante que aconteceu na ilha. Havia um homem ali chamado Públio, é isso o nome dele? Públio. Esse homem era uma espécie de líder da ilha, ou, como o Abraham falou, o prefeito da ilha, ou o chefe da ilha. E esse homem, então, irmãos, ele leva Paulo para sua casa e hospeda Paulo em sua casa. E depois de um certo tempo ali, o pai de Públio, ele estava doente. Se não me engano é disenteria, né? Ele estava com muita febre, só relembrando os irmãos da mensagem anterior. Então, aqui eu já começo a perceber, mas o grande propósito de Deus em enviar Paulo para esse lugar. Ali havia pessoas que precisavam ser curadas. Ali haviam pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Então Paulo é levado para esse lugar. Lucas relata que era tipo um sítio que esse Públio tinha, o pai de Públio. Então Paulo vai até lá, chega lá, o pai dele estava doente. Então Paulo cura o pai de Públio. Então você imagina, irmãos, na visão deles, chegou um Deus na ilha, acabou de curar meu pai, e como se não bastasse, muitos outros foram curados por Paulo. Então a moral de Paulo foi lá em cima, né? A gente sabe que Paulo não é nenhum Deus, certo, William? O que estava em Paulo era o Deus Todo-Poderoso, que fazia todas as coisas. E Deus em tudo tem propósito, irmãos. Isso que me chama a atenção, né? Tudo Deus tem propósito. E quando a gente percebe que Deus tem propósito na nossa vida, as coisas começam a acontecer, irmãos. Eu não sei se seu barco está afundando, ou se o seu barco está naufragando. Seu barco está afundando? Ou já afundou? Os irmãos percebem que mesmo eles perdendo um barco em naufrágio, mais um acontecimento que acontece nessa história, por causa de todos esses acontecimentos, irmãos, que aconteceram nessa ilha, eles, de maneira, talvez, por tudo que aconteceu ali, eles cederam um navio para Paulo, para que Paulo continuasse sua viagem. Na verdade não é para Paulo, ali estavam os 276 na ilha. Então os irmãos percebem que tudo coopera? Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? O navio naufragou, Reginaldo, mas Deus levou Paulo para uma ilha e Deus preparou um outro navio, um outro barco. E é interessante que nesse barco, eles prepararam o barco e tudo que Paulo necessitava, tudo que eles iam precisar na viagem, eles colocaram nesse navio. Olha a grande gentileza desse povo. Por causa do propósito de Deus, irmãos. Por que a gente precisa pensar o seguinte: por que esse navio naufragou e Paulo foi parar nessa ilha? Por que Deus não continuou? Eles ficaram ali 3 meses. A Bíblia não relata, Lucas não relata, mas com certeza muitos ali receberam Jesus. Aqui não estou inferindo nada nas Escrituras, mas eu estou supondo que 3 meses numa ilha,
Paulo, um grande homem de Deus, falando de Deus, pregando o evangelho, muitos ali com certeza ouviram a palavra da fé. Muitos ali eram pagãos, todos eram pagãos. Então você vê um grande propósito de Deus, irmãos, nessa estadia deles ali na ilha. E aí, continuando a história, depois que eles embarcam para Roma, houve duas paradas, irmãos lembram disso, né? O Abner compartilhou conosco. A primeira parada, eles pararam em Siracusa, que era uma cidade marítima da Sicília, ficaram ali 3 dias, depois continuaram sua viagem, depois pararam em uma outra cidade que é Puteoli, da Itália, ficaram ali por 7 dias em comunhão com os irmãos, e a viagem então continua para Roma. Então o propósito de Deus continua. E aí a gente chega na mensagem de hoje, que é o versículo 16. Só relendo para os irmãos, o versículo 16 fala o seguinte: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Irmãos, Paulo finalmente chega na tão famosa e esperada Roma, a capital do mundo. E é interessante que aqui a gente vê um cumprimento do propósito de Deus. Os irmãos lembram de Atos 23:11? Irmão, por favor, coloque esse versículo para os irmãos ler para mim. Capítulo 23, versículo 11. Irmãos, lê para mim, por favor. Na noite seguinte, o Senhor pôs-nos a palavra e ele disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho do meu respeito em Jerusalém, assim logo também faças em Roma. E é interessante ainda nesse versículo 16, a gente precisa entender um pouco essa questão da prisão, porque diz que Paulo, ao chegar em Roma, Paulo ele teve a oportunidade de estar em uma prisão domiciliar. Uma prisão que ele poderia, ele mesmo, pagar o aluguel, pagar os custos e ficar numa prisão que era diferente das outras prisões. Mas olha que interessante isso, irmãos. Há um comentário que eu queria ler para os irmãos, fala assim: Paulo não estava em uma prisão comum. Deus lhe concede uma oportunidade de morar em uma casa própria alugada, acorrentado com um soldado de vigia 24 horas. Nesse período entre os séculos 60 e 62 d.C., a prisão domiciliar era uma forma de detenção bastante comum para prisioneiros de certa categoria, especialmente cidadãos romanos ou pessoas de certa relevância social, que é o caso de Paulo. Os irmãos percebem o arranjo de Deus, William? Paulo então tem a oportunidade de ficar numa prisão domiciliar, somente ele, não tinha mais ninguém, mas ali ele ficava 24 horas com um soldado. Alguns comentaristas dizem que ele ficava acorrentado entre ele e o soldado. Aonde ele ia, o soldado ia atrás. Mas mesmo olhando todo esse empecilho, não foi melhor ele ter ficado numa prisão domiciliar do que ter ficado com os outros prisioneiros? Porque aqui, irmãos, Paulo teve a oportunidade de convidar pessoas para sua casa, de ter comunhão com pessoas, de evangelizar pessoas. E há uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui. Uma prisão desse nível tem um custo, certo? Sim ou não? Você acha que Paulo tinha condições de custear essa prisão? Paulo não tinha condição de custear essa prisão. Então, quem que pagou o aluguel? Quem que enviou oferta para Paulo? Quem pagou conta de luz? Quem pagou conta de água? E quem supriu a necessidade de Paulo? Quem? Os irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses? Filipenses capítulo 4, versículo 15 a 20. Queria que os irmãos lessem esses versículos com bastante atenção, prestando atenção nos detalhes, amém? Aqui você vai ver a gratidão de Paulo para com os filipenses. Versículo 15. Todos juntos. E sabeis também vós... Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no
Porque é até não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. 17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, aceitável e aprazível a Deus. 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, irmãos, esse versículo é tão maravilhoso. Você consegue entender a cooperação da igreja para um servo de Deus que estava aprisionado numa prisão? Olha o que ele fala no versículo 17: não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que significa isso, Thomas? Quanto mais eu dou, mais crédito eu tenho. Aqui é o Senhor falando. Então, quando o nosso coração é de contribuir, Deus, Ele olha o nosso coração, irmãos, e aumenta o nosso crédito. É o que está escrito aqui, certo, Amori? E ele continua dizendo, ó, Paulo, ele ficou tão grato aos filipenses que no final ele faz uma oração. Olha a oração de Paulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vocês com as suas necessidades. Amém? Isso não é tremendo, Reginaldo? Quando nós entendemos, Márcio, o propósito de Deus, e nós tiramos do nosso bolso o escorpião para abençoar os irmãos, Deus, além de aumentar seu crédito, olha o que o versículo diz. Ele vai suprir suas necessidades. Isso não é tremendo, irmãos? Isso está de acordo com o assunto que nós temos falado ultimamente, né? Deus tem uma necessidade. Deus tem um propósito. Então, quando nós nos manifestamos para cooperar, Deus, além de aumentar seus créditos, vai suprir todas as suas necessidades. Isso não é maravilhoso, irmãos? Então, nós vemos aqui que os irmãos supriram a necessidade de Paulo. Irmãos, e ainda dentro dessa prisão, foi tão maravilhoso que Paulo, o tempo que ele ficou nessa prisão, Paulo escreveu 4 cartas. Qual foi? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Paulo, ainda nessa prisão domiciliar, ele escreveu Efésios, Colossenses e Filemon. Olha que coisa maravilhosa, o propósito de Deus. Agora eu quero ler para os irmãos, eu quero que os irmãos percebam, em todas essas cartas que Paulo escreve, eu vou procurar ler alguns versículos de cada carta dessa, você vai ver que Paulo menciona suas prisões, suas algemas, suas cadeias, mas eu quero que vocês percebam qual que é a preocupação do apóstolo Paulo. Qual que é a preocupação de Paulo? Em todos os momentos você vai perceber que ele não está nem um pouco preocupado com ele. Numa prisão. Ele está preocupado com a igreja. Está preocupado com o Evangelho. Com Cristo. Primeiro versículo que eu queria ler, a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Os irmãos leiam para mim, por favor. Efésios 3, 1. Irmãos, olha para isso aqui, ó. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, o que Paulo está afirmando aqui? Ó?
que ele era prisioneiro de Cristo, não dos homens. Você consegue entender isso? Paulo está preso numa prisão romana, domiciliar, com um soldado 24 horas com ele, e ele está dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Paulo tem uma visão de que ele não é prisioneiro de Roma, Wilson. Ele está ali porque ele é prisioneiro de Cristo. Deus tem propósito, por isso que ele está ali. Olha a visão desse homem, irmãos. O que você consegue entender aqui, que você consegue ver? Paulo tinha uma causa. E qual era a causa de Paulo? O Evangelho. Cristo. Por isso que todas as menções que você vai ver na carta, nessas 4 cartas, Paulo está mencionando o seu aprisionamento, suas cadeias, suas algemas, mas que ele sempre está aprisionado a Cristo Jesus. Eu quero perguntar para os irmãos, também perguntando para mim, qual é a sua causa? Aliás, você tem uma causa? Que você é fiel a ela? Independente de você estar em prisão ou em alguma situação de tribulação, você tem uma causa, Reginaldo, na qual você luta por ela. E não para por aí, irmãos, olha só, nós vamos ler um outro versículo. Abram para mim em Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Os irmãos leiam para mim, por favor. Colossenses capítulo 4, 3 e 4. 3, 4. Ao mesmo tempo, também para que eu o manifeste como devo fazer. Olha só isso aqui, irmãos. Qual é o pedido de oração de Paulo? Pensa assim, irmãos, Paulo está na prisão, mesmo que seja domicílio, ele está acorrentado com um soldado, e a oração dele aqui qual que é? Para que Deus abra as portas, e Cristo seja pregado. Ele não está nem um pouco, William, preocupado com as suas prisões, com as suas cadeias. Irmãos, Paulo escreve uma carta aos Colossenses, pedindo oração, não por ele. Você consegue tocar nisso? Ele não está pedindo oração por ele, ele está dizendo aqui, ó, para que Deus abra as portas para falar de Cristo, do mistério de Cristo. Outra coisa que você vê aqui, ó, ele não está pedindo pela sua situação, ou para ser liberto da prisão. Não seria normal isso aqui? Irmãos, orem por mim, irmãos, eu estou preso, acorrentado. Orem para que Deus liberte-me desse lugar, irmãos, para que eu possa estar com os irmãos. Mas qual é a preocupação de Paulo, irmãos? Queridos, amados irmãos, orem para que Deus abra as portas, para que a gente possa avançar com o mistério de Cristo. Paulo só tinha um objetivo: o Evangelho. Cristo. Qual é o seu e o meu objetivo hoje? Qual é o meu e o seu objetivo hoje? Irmãos, quando a gente olha para esse mundo, está um caos. As igrejas hoje, bíblicas, estão esvaziando. Porque ninguém, Reginaldo, quer saber de Bíblia. Essa igreja aí tem louvor, tem cura, tem milagre, tem expulsão de demônio, tem Bíblia. É não? O que as pessoas hoje estão procurando, irmãos? Qual é o nosso objetivo? Paulo, nós temos que encerrar esse livro, irmão, com alguma experiência no meu interior. Porque do começo ao fim, você vê esse homem sofrendo, passando por problemas, passando por tribulações, naufrágio, picada de cobra, surra, mas a visão desse homem, a meta desse homem era uma só: Cristo. Que Cristo cresça e eu diminua.
E não tinha tempo ruim para Paulo, irmãos. Aonde ele chegar, o negócio dele é Cristo e o Evangelho. Aonde, Natanael? Você vai estar numa cadeia, você vai pedir para os irmãos orarem para que Deus abra as portas aqui para evangelizar na cadeia. Nós estamos passando por tribulações, dificuldades, sofrimento. Qual é a nossa visão? Para que Deus tire você, para que Deus liberte você. Mas de repente Deus colocou você em um lugar onde Ele quer que o Evangelho seja pregado. E você ainda não entendeu o propósito de Deus. E você fica pedindo para Deus tirar, mas Deus fala, não, eu coloquei você aí. Eu que pus você aí, Emerson. Aguenta firme aí. Faça cumprir o meu propósito. Irmãos, e a gente vai sair vencedor de muitas coisas. Nós vamos sofrer menos, Amaury. Irmão, nós precisamos enxergar a experiência de Paulo. No começo nós vimos a experiência de Pedro, Atos dos Apóstolos. Nós vimos mais experiências de Pedro e Paulo. Vimos alguns apóstolos, mas a ênfase esses dois. E agora no finalzinho do livro de Atos, mais sofrimento de Paulo, mais naufrágio. E aí você vai ver ainda Filipenses, vamos abrir um outro versículo. Isso aqui, irmãos, são cartas que Paulo está escrevendo dentro da prisão domiciliar. Toda vez agora que nós vamos ler Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, você vai sempre lembrar, Paulo estava na prisão. E ele estava escrevendo para os irmãos. Olha o que ele escreve aos Filipenses novamente, capítulo 1, 12 e 13. Os irmãos leiam para mim. Senhor amado. Por que ele fala isso aqui, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Irmãos, esses guardas, esses soldados romanos, eles ficavam revezando 24 horas. Então Paulo conheceu todos os soldados, provavelmente. Olha o que ele está falando aqui, se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana, porque cada hora estava um soldado com ele. Com certeza foi evangelizado eles. Com certeza foi evangelizado. Então Paulo relata, irmãos, que o que aconteceu com ele em prisão contribuiu para o progresso do evangelho. Olha a visão de Paulo, irmãos. Por exemplo, eu estou aqui nessa situação de sofrimento, de tribulação, de angústia, mas isso aqui está cooperando para o progresso do evangelho. Nosso pensamento é assim, não? Quem me dera, irmãos, nossos pensamentos, William, fosse assim. Todo lugar que Deus nos colocar, irmãos, ou que nos leve a sofrimento, tribulações, por alguma angústia, alguma coisa, a gente sempre entender, Senhor, me ajuda a lembrar de Paulo na prisão, Senhor. O Senhor me colocou nesse lugar aqui, Senhor. Que isso aqui seja para contribuir para o avanço e progresso do Evangelho. Como nossa vida mudaria, irmão, se nós tivéssemos essa visão, não, William? Eu acho que nós sofreríamos menos, irmãos. Quando nós começamos a entender o propósito de Deus e por que nós estamos nessa terra, irmãos, pensa nisso. Por que nós estamos nessa terra se não é para cumprir o propósito de Deus? Para que tu foi criado e eu fui criado? Amém? Então, você vê a visão de Paulo. Agora vamos ler outro versículo em Filemão, voltando aqui para a mensagem, só abrir uma aspas. Filemão capítulo 1, versículo 8 e 10. Irmãos, leiam para mim. Pois bem, ainda se eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém. Prefiro pela minha sociedade e no amor, sem que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 10. Sim, os filhos têm favor do meu filho Qual era a preocupação de Paulo aqui? Imagine, Paulo está na prisão e ele escreve a Filemão. E qual é a preocupação dele em que essa carta chega até Filemão? Qual que é a preocupação dele? É com ele.
É com ele? É com a situação de prisão dele? É? Ele está algemado ali, o que ele faz? Ele pede com amor para que Filemão receba Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão, os irmãos lembram disso? Fugiu de lá e por acaso encontrou-se com Paulo em uma prisão. Nas escrituras não menciona em qual prisão. Não foi na prisão aqui em domicílio, mas em alguma prisão que Paulo teve, ele encontrou com Onésimo. E Paulo então evangelizou Onésimo. Sabendo da história dele, ao invés de Paulo escrever a Filemão, passando suas preocupações, irmãos, olhem por mim, eu estou em prisão. Não, ele escreve a Filemão para cuidar de Onésimo. Recebe Onésimo com amor. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso acontece conosco? Nós estamos preocupados com os outros? Sim ou não? Ou nós estamos preocupados conosco? Irmãos, estou escrevendo para os irmãos aí, ó, recebe o Gêner. Cuida dele, irmãos. Irmãos, presta atenção nisso, irmãos. Que coisa linda. Numa prisão, presta atenção, Mara, numa prisão, você encontra com um servo de Deus que cometeu algum tipo de erro, no caso é que ele roubou alguma coisa lá de Filemão, era um escravo fugitivo. Então Paulo recomenda a ele, ó, escreve Onésimo. O que ele fala aqui, ó? Prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que eu gerei em algemas. Irmãos, há um versículo em Jó capítulo 42, versículo 10, que diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quer mudar a sua sorte? Ore pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Ultimamente, nossas preocupações, elas têm sido muito centralizadas em nós mesmos. No meu bem-estar, no que eu prefiro, no que eu quero, nunca nos outros. É o pensamento de Paulo, ele está sempre preocupado com os outros, está sempre preocupado com o bem-estar dos outros. É a história do apóstolo Paulo, e precisa ser a nossa. Então, vamos pensar nisso. Deus mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que ele possuía. Então pensa assim, nossa vida precisa ser em prol aos irmãos. Então vamos ler agora, voltar para Atos rapidamente. Vamos ler alguns versículos a mais aí, do 17 até o 20, por favor, irmãos. Atos 28, 17 a 20. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus, enquanto se reuniam, disse: varões irmãos, nada tenho feito contra o povo, ou contra os meus paternas, ou contra presos que desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Os quais, sabendo que pecaram, fizeram soltar sobre a determinada de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para a César, não tendo eu, porém, nada de que... 20. Foi por isso que justamente para você falar, porque pela esperança de Israel, estou preso com esta cadeia. Irmãos, quando eu olho para esses versículos, eu consigo enxergar várias coisas aqui importantes, aplicação nossa. Por exemplo, primeiro, mesmo, olhando o versículo aqui, mesmo ele não tendo feito nada, olha só aí, foi entregue aos romanos pelos judeus. Mesmo Paulo não tendo feito nada, ele foi entregue aos romanos pelos judeus. O que a gente pode chamar isso de quê? Paulo está sendo injustiçado. Outra coisa, mesmo cansado e injustiçado, Paulo não age com ressentimento. Mesmo cansado e injustiçado, Paulo não age com ressentimento. Por quê, irmão? Porque Paulo tinha uma causa, ele entendia o propósito de Deus. Ele não poderia aqui
reagir com ressentimento de tudo que aconteceu com ele até agora? Nada aconteceu com ele, não há acusação, não há nada que acusa esse homem. Mesmo assim, ele não se defende com ressentimento. Por quê, irmãos? Porque ele estava claro, Reginaldo, do propósito de Deus. Irmãos, quando nós estamos claros do propósito de Deus, tudo que acontece coopera, seja coisa ruim ou boa. Paulo tinha essa visão. Você já foi injustiçado? Você em alguma vez já foi injustiçado? Injustiçado no trabalho. No trabalho, Sônia. Já foi injustiçado no trabalho? Qual foi sua reação? Tomara que esse cara morra. Ou pior. Eu não sei como é que os irmãos agem diante da injustiça. Você não fez nada, você não tem nada contra você, mas as pessoas estão agindo com você de maneira injusta. Você consegue, irmãos, eu vou falar isso para os irmãos, eu tenho um espelho bem grande aqui, ó. Você consegue entender que isso é propósito de Deus? Você está sendo injustiçado? Irmãos, às vezes você é injustiçado, mas por trás, Deus tem propósito. Às vezes você pode pensar que é para algo pior, mas não é. É aqui, irmãos, quando nós entendemos o propósito de Deus, a vontade de Deus, Ingrid, nós, mesmo sendo injustiçados, nós vamos entender que Deus está por trás. Porque aí você vai perguntar, Senhor, eu sou seu filho, eu não fiz nada. Estão me acusando de um monte de coisa. Senhor, eu vou abrir mão. Vou deixar. Porque se você colocar a mão, você pode estragar o que Deus quer fazer. É a experiência de Paulo, mesmo sendo injustiçado, Paulo não tem nenhum tipo de reação, de ressentimento contra os judeus. Porque você consegue entender, ó, no versículo 20, a causa de Paulo, ele fala assim, ó, por causa da esperança de Israel, é que eu estou aqui. E aí você pode pensar, quem é a esperança de Israel? Quem Israel esperava? O Messias, Cristo. Então Paulo tinha um propósito, mesmo sendo injustiçado, é por causa da esperança de Israel. Vocês estão me acusando, nada foi encontrado em mim, mas eu estou aqui por causa da esperança de Israel. Na verdade, logo depois de Paulo falar isso, você vê no versículo 28, ó, do capítulo 28, do versículo 21, 22, eu vou ler para os irmãos e falar assim, ó, aqui é a resposta dos judeus para Paulo. Diz assim, ó, então eles disseram, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti alguma coisa. Lê o 22 para mim. Nós falamos de injustiça, né? Agora, olha só que interessante, irmãos. Ninguém havia falado a seu respeito. Nós não temos nenhuma carta dos irmãos da Judéia a seu respeito. Mas, entretanto, todavia, olha o que diz aí o versículo. Contudo, não existe nada contra você, nós não sabemos de nada, nada foi enviado para nós. Contudo, entretanto, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita. Nós falamos de justiça, isso aqui é o quê? Perseguição. Os irmãos percebem aqui o propósito de Deus? Propósito de Deus sendo cumprido, quando o Senhor apareceu ao lado de Paulo e disse, você não vai só evangelizar em Jerusalém, você também é necessário que você vá para Roma. Você passa por perseguição? Alguém te persegue? E aí a gente pode falar de vários lugares. Perseguição na igreja, perseguição no trabalho, perseguição na escola, perseguição em todo lugar que você vai. Por quê, irmão? Porque nós somos diferentes. Nós, quando estamos num lugar, nós incomodamos as pessoas. E ainda mais quando a gente manifesta Cristo, Reginaldo. As pessoas são incomodadas com você. Esse cara é estranho. Tem que perseguir esse cara, esse cara não participa de nada. No meu trabalho eu já tive tanto sofrimento, irmãos, por me posicionar pelo Senhor, mas eu nunca
uma empresa que tinha 25 mil funcionários, chegou a 2 mil e eu nunca fui demitido. Porque Deus estava sempre ao meu lado. Então, às vezes, nós somos perseguidos, não tem aquele hino? Perseguidos, como é que é? Mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Estamos perplexos. Como é que é esse hino? Não desanimado. Vamos ler 2 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, 10, é um versículo de encorajamento para os irmãos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Leia para mim, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10. Levando sempre o corpo, o poder de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você está passando por tribulação, sofrimento? Deus está do seu lado. Nós somos perseguidos, porém não abatidos. Amém? E aí eu queria voltar agora para Atos 28, o verso 23 e 24. Paulo aqui então vai começar a sua pregação. O propósito de Deus vai ser cumprido aqui agora, nesses dois versículos. Versículo 23 e 24. Os irmãos, lê para mim. Amém. Então, desde amanhã até a tarde, espere com a disposição e testemunho ao reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Irmãos, olha só aqui, ó. Paulo testemunhava sobre o reino de Deus desde manhã até a tarde. Olha que versículo maravilhoso. Paulo dedica o dia inteiro, irmão, na exposição das Escrituras. Lei, profeta, mostrando que tudo, irmão, estava apontando para o Senhor Jesus. Isso é muito interessante. Qual foi o resultado da pregação de Paulo? Leia o versículo aí, qual foi o resultado da pregação de Paulo? Divisão e incredulidade. Sim ou não? O resultado da pregação de Paulo qual foi? Divisão e incredulidade. Alguns creram e outros não. Qual é o resultado de uma exposição da palavra de Deus? Ela causa em você divisão, ela causa em você incredulidade. Mas o que a palavra de Deus causa em você quando você ouve uma pregação? Irmãos, preste bastante atenção no que eu vou dizer para os irmãos. Qualquer exposição que a gente expõe aqui das Escrituras, ela não deve gerar em você divisão. Tem alguma coisa errada. Você está ouvindo a palavra de Deus é para suprir vida para você, e a palavra de Deus está causando divisão no seu interior, é porque você não aceita o que está sendo falado. E aí você cutuca o outro do seu lado. O que esse irmão está falando, hein? E nada acontece na sua vida, nada acontece na minha vida. Irmãos, o resultado de uma pregação não é divisão, mas é decisão. Quando a palavra de Deus entra no seu coração, o que ela precisa causar? Decisão. Por que decisão? Porque se ouve uma palavra, ela entra em você ou ele se fala, puxa, eu preciso tomar uma decisão, Senhor. Ou não é assim? Eu preciso, Senhor, mudar, Senhor. Irmãos, essa tem que ser uma reação da palavra de Deus. Se eu estou falando para os irmãos aqui, e a palavra está causando em você incredulidade, a palavra está causando em você divisão, tem alguma coisa errada, irmã Luzinete. E não é com a palavra, é com você. Os irmãos não esqueçam que aqui tinha saduceus e fariseus. Quando Paulo ele começa a abordar Cristo, começa a abordar sobre o Messias, com certeza que ele abordou sobre a ressurreição. E os irmãos lembram, os saduceus eram céticos, eles não acreditavam em ressurreição, e muito menos em anjo. Já os fariseus acreditavam em ressurreição e anjo. Então houve uma divisão entre eles mesmos. Eles começaram a discordar entre eles, irmãos, aqui o que estava acontecendo.
E aí causou divisão e causou incredulidade. E aí, por causa dessa dispersão, Paulo, então, irmãos, agora, do versículo 25 até o versículo 27, Paulo traz uma grande advertência para eles. Não sei, parece que Paulo chegou no limite. Paulo, ele traz aqui uma passagem de Isaías, exortando aqueles irmãos ali, que não receberam a palavra, que causou incredulidade no seu coração. Vamos abrir Isaías, vamos ser fiel. Está escrito aí também, versículo 25 e 27, mas vamos abrir Isaías, capítulo 6, versículo 9 a 10. Por favor, os irmãos, leiam para mim. Então, ouve. Puxa. Irmãos, ele traz à tona uma profecia de Isaías. E aí você vê aqui, irmãos, ó, coração endurecido, olhos cegos, ouvidos surdos, uma nítida rejeição da palavra de Deus. Você está essa noite aqui assim? Coração endurecido? Olhos cegos? Ouvidos surdos? Nós estamos assim? Não. Nós não estamos assim. Nós estamos com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com o coração aberto, ouvindo a palavra de Deus. Esse tem que ser o nosso coração, William. Senhor, fala comigo, Senhor. Porque nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é para trazer luz para a nossa vida. E Paulo chama a atenção desse povo aqui, irmãos. E há uma frase de um grande homem de Deus que diz assim, ó, quem rejeita a luz, repete comigo, aumenta sua própria escuridão. Quem rejeita a luz, aumenta sua própria escuridão. Como que está nosso sentimento hoje? Rejeição? Você está cavando cova. A sua intenção do seu coração hoje é rejeitar a palavra? Quanto mais você rejeita a luz, mais aumenta as trevas. E mais você se afunda. Então esse, irmãos, é o coração do apóstolo Paulo. O versículo 28 diz o seguinte, ó, tomais, pois, conhecimento, Atos 28, 28, tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Irmãos, qual é o objetivo de Paulo aqui? Quando você lê isso aqui, Thomas, dá a intenção de que Paulo está rejeitando os judeus. Mas não, irmãos, Paulo não está. A intenção de Paulo aqui é mostrar que a salvação não está restrita a uma etnia, a um povo apenas, mas a salvação é para todos. Paulo está aqui exortando aqueles judeus. O versículo fala, a salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão, diferente de vocês que não estão ouvindo. Diferente de vocês que estão com o coração fechado. Mas essa palavra vai atingir os gentios, e eles a ouvirão. Vocês não estão ouvindo. Os irmãos percebem que coisa maravilhosa é isso, irmãos? Paulo está dizendo para eles aqui, ó, a salvação não veio só para vocês. A salvação não está restrita a uma etnia, a um grupo pequeno de pessoas. Não, não é isso. Paulo está dizendo para vocês, a salvação veio para os gentios, e eles vão ouvir. Vocês estão rejeitando. Não é tremendo isso, irmãos? Como que está nosso coração de rejeição? Os irmãos percebem que durante esse 1 ano e 7 meses, os irmãos estão aqui, sem falta, todo sábado, domingo, trazendo a palavra de Deus, com a intenção de que Deus toque o coração dos irmãos.
Se não for esse o sentimento, irmão, da gente que está aqui compartilhando, que sentimento que é? Eu poderia estar numa praia, Reginaldo. Eu poderia estar num lugar gostoso, tranquilo, mas toda semana tem um irmão aqui, irmão, trazendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, para que Deus mude nossos corações, para que nossos corações estejam transformados. Nós precisamos fazer uma reflexão. O irmão Sérgio, semana que vem, como nós estamos acabando, o irmão vai trazer uma palavra para nós de reflexão. Ano entra, ano sai, irmãos, algo precisa acontecer. E sabe o que está acontecendo? Eu vou abrir uma aspa aqui, irmãos. Eu quero trazer uma palavra de um grande homem de Deus que eu gosto muito, Luiz Saião. Eu confesso para vocês que eu ouvi esse homem falando, eu chorei essa semana. Porque ele fala assim, ó, os líderes cristãos, os pastores, os líderes, estão fazendo de tudo para mudar suas igrejas. Estão tentando fazer alguma coisa, André, para que algo aconteça. Mudando a cor para preto, ou para branco, ou para verde, para azul, colocando luzes, mudando os instrumentos, tudo para que algo aconteça nas igrejas. E ele fala assim, e de fato eu percebo que as coisas têm acontecido, porque eu vejo muitos corações alegres, louvando o Senhor, desfrutando o Senhor, mas quando você olha no fundo do olho das pessoas, algo está errado, não é real. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu falei, puxa, Senhor, qual é o problema, Sônia? É nós. Não adianta, você vai chegar aqui no próximo final de semana, você que vai estar tudo pintado de preto, nós vamos trazer umas luzes aqui, vamos colocar aquele telão, aquele painel maravilhoso. É bonito mudar as coisas, é bonito. Nós vamos contratar um saxofonista, nós vamos fazer aqui um mandaréu de coisa para que as coisas mudem. As coisas podem até nos alegrar, mas quando a gente olha dentro dos nossos olhos, os olhos dos irmãos, falta algo. Falta a palavra de Deus. Falta Cristo sendo infundido no nosso interior. Falta mudança no nosso interior. Irmãos, é assim que as coisas estão acontecendo por aí. As pessoas estão em busca de alguma coisa, mas não é Cristo. Nós não podemos, o Abner falou semana passada, irmãos, aqui não é um encontro social. Nós estamos aqui nesse lugar que Deus nos colocou, 2 horinhas, às vezes menos, Camilinha, é para tocar em Cristo, para que a nossa vida seja transformada, irmãos. Alguma coisa tem que acontecer no meu interior, alguma transformação. Nós vamos entrar agora em 2026. É necessário você entrar no seu quarto, ou você sozinho, ou você com a sua esposa. Senhor, 2025 está acabando, Senhor. O que aconteceu em minha vida? Tu foi acrescentado mais um pouquinho, Senhor? Ou não, minha vida vai continuar a mesma coisa, eu vou continuar entrando em 2026 com sonhos, com coisas para realizar, o ano vai começar, vai terminar e as coisas não acontecem no nosso interior. Irmãos, eu fiquei chocado quando eu vi esse querido pastor falando. Jovens, escutem bem o que eu vou dizer. Nós temos poucos aqui. A vida de vocês precisa mudar. Não porque eu estou falando. É porque Cristo tem pressa. Cristo tem pressa. O que vocês estão investindo? Qual é o seu investimento nesses últimos dias? Eu falei para os irmãos aí, nosso horário pode mudar se os irmãos assim forem um. Mas será que vai acontecer alguma coisa diferente? Será que alguma coisa vai acontecer? Vai melhorar? Vai melhorar mesmo? Algo vai acontecer? Irmãos, uma igreja cresce, depende dos membros, depende do meu encargo pelo Senhor, depende do meu investimento no reino. Nós somos um corpo, uma comunidade que coopera um com o outro. Irmãos, eu olho a história de Paulo, eu fico totalmente impressionado. E aí, para concluir, você chega no versículo 30 e versículo 31.
Você vai ver que Paulo permaneceu preso ainda por 2 anos. Mas o encargo desse homem era o Evangelho. Olha o que diz o versículo 30 e 31. Diz assim, ó, por 2 anos permaneceu Paulo, aqui Lucas relatando, na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. O que ele estava fazendo? Ele recebia quantas pessoas? Todas as pessoas que vinham. Estava preocupado com ele? Não, irmãos. Ele estava na prisão. Paulo estava entendendo que ele estava... O caminho estava sendo... É longo o caminho, mas já estava curto. O fim dele já estava chegando. Ele tinha que cumprir o seu propósito. Ele fala, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Puxa, eu olho para isso, irmãos. Senhor Jesus. A história termina aberta. Olha esse comentário. Convidando a igreja a continuar o que Paulo começou. A história termina aberta. Convidando a igreja a continuar o que Paulo começou. A missão continua. E continua por meio de nós. Lembra que é Atos dos Apóstolos. Nossa história está sendo contada. Nossa história está sendo contada, irmãos. Aqui nós encerramos o livro de Atos. O que Deus falou com você durante todos esses 1 ano e 7 meses? A experiência desse homem, irmãos. A história de Paulo. Suas cadeias. Seus sofrimentos. O que Deus falou conosco? Às vezes nós somos poucos. Não desanime por causa disso, irmão. Porque nossa visão não está, irmãos, em pouco ou muito. Nossa visão é isso aqui, ó, Cristo, a palavra de Deus. Aonde tem servos de Deus fiéis ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para desfrutar o Senhor, para compartilhar suas experiências, nós vamos continuar seguindo. Nos últimos dias, irmãos, o amor de quase todos vão se esfriar. Não olhe para a aparência. Não olhe para as coisas exteriores. Olha para o que Cristo está fazendo dentro de você, irmão. É isso que a gente precisa. E, irmãos, as coisas vão piorar. As perseguições vão intensificar, Camila. Vai piorar, irmão. Eu não estou sendo pessimista. O que nós precisamos? Estar em Cristo. O que nós precisamos? Cuidar dos irmãos. Lembra o que nós lemos. Cuida de alguém. Deus vai suprir você, irmão. Oferte para alguém que está precisando. Deus vai superabundar você. Essa é a nossa experiência. E aí você pode concluir o livro de Atos, você pode pensar, poxa, mas acabou desse jeito. E Paulo? A Bíblia não relata, irmãos, a morte de Paulo. Você vai encontrar a morte de Paulo e acontecimentos sobre a vida de Paulo. Nós sabemos que depois vai haver uma segunda prisão. Isso vai estar lá em Timóteo. Timóteo vai relatar uma segunda prisão em Roma, uma prisão que gerou sofrimentos em Paulo. Não é a mesma prisão, porque essa prisão aqui não gerou sofrimento, entre aspas. Então o Timóteo vai falar de um segundo aprisionamento de Roma. E depois Paulo é morto, decapitado. Mas você só vai encontrar isso, irmãos, extra-Bíblia. Livros históricos, os pais da igreja, 99% deles falam a mesma coisa. Mas é assim que termina o livro de Atos, irmãos. De uma maneira positiva. Paulo permanece preso, mas falando do reino de Deus e pregando Cristo. Isso não é maravilhoso? Eu fico por aqui. Deus abençoe os irmãos.